Bom dia a todos, meu nome é Leonardo, eu trabalho com desenvolvimento de software há quase 3 anos, pouquinho tempo aí, uma grande jornada da vida. E hoje a gente vai falar sobre o Elasticsearch, que é uma engine de buscas com foco em performance. Então, é um lugar onde a gente vai salvar nossos dados lá, e também é um banco de dados, só que com foco em fazer buscas muito rapidamente. Para definir melhor o que é o Elasticsearch, a primeira coisa é que ele é uma engine de buscas em tempo real. Na prática, o que isso significa? Uma vez que eu salvo esse dado em um cluster do Elasticsearch que esteja rodando, em muito pouco tempo esse dado já está disponível para ser buscado. Pode gerar alguma interrogação, você fala, se eu estou com um banco de dados relacional lá normal, um post rodando, coloco um dado lá, também já vai dar para estar buscado e tudo mais. A gente tem que entender que eu acho que busca uma estrutura de busca muito grande para você trabalhar com um volume de dados muito grande e buscar isso muito rapidamente. As informações vão estar clusterizadas, então, quando você diz em tempo real, é por causa disso. A sincronização dos dados que estão sendo feito ali, tá? Todo servidor que você tiver no seu cluster rodando, essa informação vai estar disponível lá para ser usada em pouco tempo. Ele é orientado a documentos, ou seja, ele não é como um banco de dados normal. Esses conceitos de banco de dados, tabela, fazer buscas em SQL não se aplicam aqui. É uma abordagem diferente, conceitos diferentes. A gente vai estar falando aqui ao longo dessa palestra. Toda a arquitetura dele é baseada em RESTful. Então, o Elasticsearch em si é uma API REST. Toda a interação que você faz com ele, tanto para você salvar uma informação, alterar, excluir, gerenciar a infraestrutura do seu cluster e efetivamente fazer as buscas, todas elas são feitas através de chamadas REST. Então, você saber trabalhar com REST, saber o conceito por trás, fazer chamadas HTTP, trabalhar com formatos de data JSON e tudo mais, é muito importante na hora de você aprender a usar a ferramenta. Ele é distribuído, escalável e alta disponibilidade. Então, são essas 3 características que estão presentes na forma da arquitetura do projeto em si. Ele foi feito pensando nessas coisas e tem muitas facilidades que a gente vai ver depois para quando você precisa ter esses 3 elementos na sua aplicação. Para ser distribuída, que você consiga crescer ela ao longo do tempo e que você tenha essas informações disponíveis. E ele foi construído em cima do Apache Lucene. Um projeto muito parecido com o Elasticsearch, é uma engine de buscas bem famosa, no ano 2000 que eles começaram com esse projeto. E o criador do Elasticsearch, o Shane Bannon, ele criou em cima do Apache Lucene, a ferramenta, com diversas experiências que ele teve na vida dele, que ele achava que era o melhor para ter uma ferramenta de busca, e ele fala a empresa dele. E o Elasticsearch é uma ferramenta muito grande, ele é open source, você consegue ver o código-fonte dele lá e tudo mais, é free, mas para usar em produção você tem produtos auxiliares que provavelmente você precisa ali adquirir e esses são pagos. Mas todos são open source. Bom, aqui tem algumas empresas que utilizam isso em produção. São todas essas daqui, o Netflix, Tinder, Bait, Hub, Mercado Livre, Facebook, Globo.com, Blizzard, Vimeo e Citibank. Vocês podem ver que são empresas de domínios muito diferentes umas das outras. E todas elas têm a característica de você trabalhar com um volume de dados muito grande. Depois a gente vai dar uma olhada em 2 casos aqui que eu separei específicos, mas no próprio site do Elastic você consegue ver cases reais de uso, tem uma descrição de qual o problema que foi solucionado, qual era a ferramenta anterior que não atendeu essa demanda. Então é bem legal de conferir para entender exatamente onde você precisa sair. Pelo Stack Overflow. Stack Overflow, opa. Não, tem bastante, tem muitas outras agora. Bastante empresas. E aqui é um exemplo do uso em produção. Quando você vai lá no GitHub, eu acredito que todo mundo já fez isso, você buscou alguma informação lá, por trás dessa busca é feita na Elasticsearch. E observe aqui nesse GIF que eu separei, o quão rápido essa busca é feita, é instantânea. Não só encontrar repositórios em si, a gente também tem várias estatísticas de agregações, por exemplo, quantos repositórios eu tenho por linguagem, quantos tópicos eu tenho em aberto, tudo isso é feito muito rápido.
O GitHub tem um volume de dados muito grande. É um dos casos que eu separei para te dar vendo melhor depois. Bom, falei para vocês que ele faz buscas muito rapidamente. Para demonstrar isso, tem um benchmark que o pessoal da Kaelon fez. Como eu sou preguiçoso, então eu peguei o exemplo deles. Tem uma fonte aqui embaixo, depois quem se interessar pode ver lá, que tem até mais exemplos. Mas basicamente no experimento eles inseriram 1.466.485 registros numa tabela pessoa, né, no caso do banco de dados relacional, e também inseriram essa mesma informação em um índice, que é o índice Elasticsearch, como se fosse o banco de dados ali. Inseriram essas mesmas informações e fizeram uma comparação para algumas buscas. Basicamente tem um ID, data de criação, nome e o tipo de pessoa nessa tabela pessoa. Fazendo uma query, basicamente encontrando quais pessoas têm a letra A e ordenando isso por nome e tipo de pessoa, no post disso, já é um banco muito rápido, você teve 602 mil registros encontrados e o tempo de query foi de 1 minuto e 6 segundos. No Elasticsearch, essa é a query similar. A gente vai aprender a fazer algumas queries nesse formato aqui. No início é meio assustador mesmo, nas primeiras vezes que você faz, mas é exatamente a mesma query que a anterior. Você encontrar as pessoas que têm a letra A e ordenar, ou fazer uma ordenação por nome e tipo de pessoa. Você teve 602 mil resultados encontrados, 1,2 segundos no primeiro acesso, e depois ele cacheia essas informações por uma média de 10 milissegundos nas buscas seguintes. Tudo isso 55 vezes mais rápido do que essa query feita no post, que é bastante coisa. Está comparando a query no Postgres com... Feita de que forma? Aquela query que eu mostrei para você. Você lembra? Front, mas sem criar, tipo assim, índice, o Postgres em si, do jeito que ele vem para o padrão. Obviamente existem técnicas que você pode fazer, tem até a ver com esse slide aqui, está falando, mas você pode deixar isso mais rápido. Mas assim, por default, ele já tem essa possibilidade. Os dois lados default. Aí. E aqui esse slide, eu acho que Search ou banco de dados adicional normal. Na verdade, em produção você vai acabar usando os dois. Eu acho que Search não é, assim, conceitualmente, ele não tenta substituir o banco nacional. É alguém que substitui quando você tem um problema de busca. Então, vamos supor que eu tenho um sistema, que eu tenho uma feature, e essa feature o cara não quer esperar, ele quer buscar uma base de dados gigantesca e ter essa informação rápida. Eventualmente, até em toda a base de dados. Eventualmente pode ser toda a base de dados, mas pode ser que não. Então, uma solução seria, eu salvo isso tanto no banco de dados relacional, quanto no Elasticsearch. Eventualmente, naquela tela específica, quando você precisa dessa busca muito rápida, eu vou lá e busco a informação no Elasticsearch em si. Vocês percebem que tem um custo para fazer isso, você precisa ter 2 repositórios de dados ali, todos ali sincronizados. Online, ele vai sincronizando? Essa sincronização normalmente é feita na mão, você faz em código mesmo. Na hora que você vai implementar, você fala, salva aqui no meu post, que salva no Elasticsearch também. E não é uma coisa que você acopla ali ao banco de dados SQL e tem uma biblioteca que você usa, ele faz isso sozinho. Deixa essa responsabilidade com você para ser feito. Então essa é a ideia. Mas como você falou, não que não possa ser feito totalmente no Elasticsearch, mas ele é resolver busca. O Mongo tem um pouco mais dessa característica de você substituir realmente o banco de dados. Apesar de muitas vezes ele ser usado em conjunto. Eu conheço um pouco o Emusen. O Emusen. É, isso eu não conheço. Que é o Lucene para o Lucene. Lucene para .NET. Sim. O Elasticsearch, ele é uma ferramenta amplificada. Você acaba tendo muito mais coisa. O Lucene é só busca. Só busca em si. Por trás ele foi criado a partir do Lucene, né? Mas ele tem algumas facilidades. Eu nunca mexi com o Lucene, mas ouvi falar que ele é mais fácil, ele é mais complexo, assim. Mas eu diria que ele é o mais bruto. Ele permite você fazer o que você quiser. Tem várias coisas. O Lucene é isso aqui. Exatamente. É isso aqui. Exatamente. Ele tem muitos outros produtos adicionais que até não vou falar aqui por questão de tempo hoje, mas que provém várias coisas que você pode estar fazendo que não tem no Lucene. O Lucene é efetivamente só a busca. E muito de como esse dado é buscado e organizado é exatamente por você. Fosse uma herança ali.
Bom, como eu acho que isso funciona? Uma vez que eu tenho ele instalado na minha máquina, eu abro com esse comando aqui, se tiver no Linux, ele vai subir um serviço na sua porta padrão aí 9200, se você estiver rodando ele local. O que esses valores importantes? Eles são um serviço HTTP rodando na minha máquina. Não é uma coisa que um banco de dados que eu importo isso dentro do meu código ali, abra uma conexão e vou fazer esse tipo de coisa. São chamadas REST. Então, a partir do momento que eu starto ele está rodando na minha porta 9200. E toda vez que eu quero interagir com o meu, acho que seja, vamos supor que eu tenha minha aplicação aqui, que é esse app azul e quadrado que eu quero, e eu quero buscar uma informação no Elasticsearch. Então, eu vou fazer uma HTTP request para esse Elasticsearch Server, que nesse exemplo aqui vai estar rodando na localhost 9200, mas poderia ser meudomínio.com.br, lá, isso aí está rodando o Elasticsearch em si. O Elasticsearch vai processar essa informação e vai me dar uma resposta. Tudo que eu vou fazer, você vai interagir exatamente da mesma forma. Seja para salvar uma informação, para buscar, para gerenciar o seu cluster, tudo tem uma camada REST na frente. Isso pode ser um ponto assim, um pouco restritivo para quem não está acostumado a lidar com APIs no dia a dia, mas facilita uma vez que você já tem uma aplicação em APIs, porque você já está acostumado a fazer isso. Então, para quem trabalha desenvolvendo APIs no dia a dia, é mais fácil de adaptar. Agora, por exemplo, se eu estou numa aplicação, trabalho com uma aplicação desktop, que eu normalmente não faço chamadas, nessa aplicação desktop eu não faço chamadas REST, eu estou acostumado com comunidade nacional, essa probabilidade pode ser um pouco mais difícil. Então, eu aconselho a quem se interessar ou tiver a oportunidade de fazer isso e não trabalha efetivamente com REST, a estudar um pouco para facilitar muito no aprendizado. Bom, para falar um pouco mais de como ele organiza as informações em si, como ele não é feito em SQL, ele não tem conceito de tabela, a gente vai organizar as coisas de uma forma um pouco diferente. Então, assim, o que é um index? O index é o lugar onde eu salvo documentos. Então, imagine que o meu documento é a row, é o registro que eu tenho no banco de dados tradicional, porque eu quero agrupar isso de acordo com o meu negócio. Então, por exemplo, tem um sistema onde eu tenho usuários, produtos e contratos, né? Ou A, B e C. Então, eu quero separar essas informações porque faz todo sentido. A grande diferença ali do Elasticsearch para o banco de dados relacional é que não tem um conceito de tabela, que é como se você criasse um banco de dados, fazendo uma analogia, para cada tabela que você tem. Então, eu teria um índice aqui de usuários, um índice de contratos e um outro índice para produtos. Totalmente independente um do outro, não tem relação. E daí, cada registro, ou seja, cada documento que eu for criar, eu vou salvar no índice específico. Então, aqui em cima eu salvo o usuário 1, 2 e 3 dentro do índice de usuários, produto 1, 2 e 3 dentro do índice de produtos e contrato 1, 2 e 3 dentro do índice de contratos. Não tem um link entre essas informações. Eu salvo isso totalmente flat, independente uma da outra. Esse é o conceito principal. Olha a título de curiosidades, em algumas versões do Elasticsearch, hoje a gente está na 6.4, antes da versão 6.0 era permitido você ter esse conceito de tabela. Mas isso gerou diversos problemas de entendimentos conceituais e eles removeram isso. Então, nessas novas versões, você não tem mais esse conceito de tabela. Eu nem coloquei aquele slide. Então, hoje em dia, é tudo index e document. Então, se eu tenho uma tabela no banco de dados relacional, normalmente eu crio um índice aqui para ela para estar salvando essa informação. Mas pode ser que algumas buscas que vocês façam na internet, você caia em algum exemplo que esteja fazendo isso. Mas isso vai ser retirado completamente na versão 7 do Elasticsearch. E hoje em dia eles recomendam você já começar a estruturar seus dados dessa forma. Bom, que versão? Versão 7. Não. Vai ser Versão que está. 6.4 hoje em dia. Aqui, o que eu já tinha falado, os documentos que eu vou salvar são expressos no formato JSON. Por um exemplo aqui de um filme sendo salvo. Tem todos os campos normais ali, título, ano, diretor, quais são as estrelas ali desse filme e os gêneros dele. Então, esse vai ser um exemplo que a gente vai rodar aqui e vamos fazer junto. Então, se eu quiser salvar ali o filme do Poderoso Chefão, esse seria o JSON que eu salvaria ali. Eu mando esse JSON lá para o Elasticsearch e ele salva essa informação. Bom, fala um pouco agora, vou fazer algumas buscas com ele, né?
Deixei aqui uma das buscas mais simples que você pode fazer, mas vocês podem perceber que eu tinha falado de uma camada REST que ficava ali na frente para interagir. Eu escrevi uma coisa totalmente diferente. O que é isso? Se toda vez que eu quisesse interagir com o Elasticsearch eu tivesse que efetivamente de codar uma chamada REST para lá, isso ficaria muito chato e muito desgastante para ser feito. Então eles lançaram um software chamado Kibana, é basicamente um PG admin, MySQL Archivate da vida para o próprio Elasticsearch. Então você escreve ali o HTTP method, a URL, a busca que você vai fazer, e ele faz isso automaticamente e você não tem essa dor de cabeça. Então, não estou fazendo isso aqui para colocar em produção, estou fazendo porque eu quero treinar nesse caso, eu quero popular alguma coisa, estou aprendendo. Então, normalmente a gente usa esse Kibana, que é uma interface deles também, open source, e tudo mais. Você pode testar ele na máquina. Então, dela, essa classe aparece, e vamos codar um pouco. Esse primeiro exemplo, a gente vai criar um índice chamado Movies, onde a gente vai salvar diversos filmes. Provavelmente vocês podem assistir algum deles, porque todos são muito bons. E a gente vai aprender a fazer alguns tipos de queries diferentes que tem aqui. Então, gostaria de pedir para vocês tentarem esquecer tudo que vocês viram de SQL e fingir que vocês estão aprendendo uma coisa nova. Eu, quando estava aprendendo toda essa linguagem nova, né, o query DCL do Elasticsearch, tentava fazer uma conversão de SQL, mas isso gerou diversas frustrações. Então, vamos lá. Bom, esse aqui é o Kibana, já tinha mostrado um pouco a foto dele para vocês. Ele está com zoom aqui para facilitar a visão, mas basicamente aqui eu escrevo declaro alguma coisa, executo e ele dá a resposta aqui para mim. O que é importante perceber? Isso daqui é um HTTP method, ou seja, estou fazendo um put, estou fazendo delete. Isso daqui é uma URL, isso daqui é o body da request que eu estou mandando, o JSON. Então, na prática, por trás, o que o Kibana vai fazer? Quando eu rodar esse comando aqui, ele vai executar um HTTP method, uma chamada REST, fazendo delete na URL, localhost, 2.9200/movies, ele faz isso aqui por trás, não preciso ficar escrevendo. E se eu passar alguma coisa, esse servidor do Elasticsearch que vai estar rodando vai receber esse conteúdo. Então, para entender isso aí, assim, quem não está mais acostumado, se tiverem qualquer dúvida, vocês podem interromper e falar. Bom, nesse caso aqui a gente vai estar criando um índice chamado movies. É só fazendo put para estar criando isso na URL movies. Essa URL aqui é o que defini. Poderia ser, sei lá, filmes. É o que estou definindo agora. Então, esse aqui vai ser o nome do índice que eu estou criando, como se fosse o nome do banco de dados junto com a tabela ali que eu tinha explicado anteriormente. E aqui embaixo, eu estou passando o body da minha request, onde eu vou mapear quais os campos que eu quero que esse índice tenha. Então, você coloca um mappings ali, abre ele, coloca esse underline doc e declara suas propriedades ali embaixo. Então, eu estou criando um campo aqui, título, do tipo texto, ano, do tipo inteiro, diretor, do tipo texto, e stars, do tipo texto também. É claro que esse stars está no plural propositalmente. Esse campo aqui é um campo do tipo texto, mas se eu mandar uma lista de textos aqui, ele entende isso salva. Então, não. Isso é convenção mesmo, né? Para saber que é uma lista. Mas ele não quer pela convenção. Não bloqueia não. Mas eu coloquei ele eu coloquei stars exatamente para... mas nem sempre está certo. Eu coloquei no plural exatamente para quem lê isso saber que vai ser uma lista, vai ser gravado ali. Então, assim, não estranhe se você tem um campo do tipo texto e você olha, então, você tem uma lista aqui, você pode passar isso. É legal a gente entender quais as vantagens de usar isso daí. Imagina uma aplicação como essa. Eu peguei todos esses dados do IMDb lá. Cara, eu não quero ter uma tabela de atores, sabe? Eu quero simplesmente passar o nome do ator que é aquele salva lá, entendeu? Eu não quero manter isso, manter esse funcionamento. Isso dá trabalho para fazer muitas vezes. Tem vezes que é necessário, aí depende de negócio para negócio. Mas ele tem essa flexibilidade. Então, quando eu clico aqui, ele aparece o botão para executar, ele criou já o índice aqui para mim. Isso fez por trás do que eu tinha explicado, ele fez uma chamada put, nessa URL, mandou essa informação, a Elasticsearch processou e retornou isso para a gente. Mas tem algum lugar na chamada que está dizendo que é para criar um índice? Tem.
Quando eu faço só isso olhando e falando, não tem índice nenhum aí. Quando você passa um put, passando somente um nome, ele entende que é para criar. Esse mappings aqui, ele define que são os campos que eu quero colocar. Essa estrutura, mas a chamada... Essa é a estrutura que você vai fazer. Se você estivesse fazendo isso numa linguagem de programação, você faria uma chamada put para essa URL localhost, 2.9.200, porque eu estou rodando a lógica de serviço local, barra movies, passando esse conteúdo aqui, ó. Esse só barra movies ele já sabe que é para criar um índice. Porque foi assim que foi feito, basicamente. Toda vez que eu faço qualquer coisa... Só cria índice, então? Não, você cria dados também, eu vou dar ali embaixo. Mas você vai passar uma URL diferente. Para você mostrar os dados. Bom, aqui então eu criei um índice com esses 3 campos. Vamos supor que eu tenha esquecido de colocar um campo aqui, chamado gênero. Poderia ter o S aqui, perdão. Mas eu esqueci de colocar um campo e quero colocar um campo novo nesse índice que já é existente. Então a sintaxe é um pouco diferente, olha só. Esse índice ele já existe. Então, eu passo o nome dele, um índice que já existe, e eu falo underline mapping, underline doc. O que isso diz para mim? Esse underline mapping significa que eu estou mapeando os campos que eu quero fazer. E o doc é o mapeando os campos desse documento em si. Isso aqui, ó, é uma gambiarra que eles estão fazendo. Lembra que eu falei para vocês que antes você podia criar tabelas e tudo mais e não pode mais? Isso aqui é uma gambiarra para manter isso no ar até que eles atualizem a versão, basicamente. Mas não se preocupem com isso daqui. E aqui você passa a mesma sintaxe que tinha lá em cima, passando as propriedades, qual campo que você quer criar e o tipo dele. Isso daqui, todas essas regras, isso aqui é muito difícil de lembrar, tá? Eu não uso assim, eu acho que diariamente, eu uso ele eventualmente. Então, toda vez que eu tenho que criar, eu tenho que abrir a documentação e ele lá, é realmente meio confuso. Mas deve ter umas formulinhas que você pode... Não, a documentação deles é muito completa, você entra lá, tem todos os exemplos, você só vai seguir, então... Não precisa se preocupar muito decorar isso daí. Executei isso, agora eu tenho um campo novo lá, nos meus movies. E se eu fazer um get nos movies, repara, estou fazendo um get, estou pegando informações. Nessa URL movies, ou seja, eu vou pegar informações desse índice chamado movies. Eu faço isso, ele traz aqui informações para mim sobre o índice chamado movies. Você tem um alias ali, que eu não coloquei nenhum, mas pode ser um alias, que você pode dar para o índice em si. E aqui ele demonstrando todos os campos que já estão mapeados e o tipo deles para mim. Olha só. Director, Gender, Stars, Title e Year. Aí ele mostra alguns outros dados, como a data de criação, que sai aqui, e outras coisas que agora não importam muito para a gente. E agora, finalmente, vamos começar a salvar algumas informações. Bom, quero salvar, igual o exemplo que eu tinha dado no slide, o filme The Godfather. Eu vou fazer um post, porque eu vou estar criando um novo recurso. Novamente, isso aqui é a regra do REST. O REST é muito importante para ter um bom conhecimento do Elasticsearch, como ele funciona, como criar os dados, como salvar as queries. Barra movies é um índice que eu vou salvar a informação em si. Underline doc, aquela convenção que eu falei para vocês, que é o documento que eu vou salvar. E o ID que esse cara vai ter. Então, quando eu faço isso aqui, ó, estou falando que eu vou criar um novo documento com ID1. E aqui eu faço, expresso em JSON, as informações que eu quero salvar. Mandei rodar, está salvo. Eu acho que eles têm várias flexibilidades, como por exemplo, se eu passar um campo a mais, ele não tiver esse campo mapeado, ele salva esse campo para você, automaticamente. Ele tenta identificar o tipo. Mas não recomendo fazer isso porque ele pode dar merda isso daí. Se você cria um índice e esquece de mapear um campo, por exemplo, que é um geoshape, ou seja, ele é o contorno de uma cidade, por exemplo. Você manda essa informação para lá, ele pode entender que aquilo é um texto. Então, tá um pau no caramba de produção, já que isso acontecer já. Então, por mais que ele dá essa liberdade, sempre criar, mapear tudo certinho, para evitar esse tipo de problema. E aqui para baixo são outros filmes, assim como os filmes lá em cima, como o The Godfather. Vou começar a salvar eles. Repara que eu mudei o ID deles para 2 aqui.
português sabe todos eles, aqui Pulp Fiction, Lord of the Rings. Inception, assim por diante. Bom, agora que eu já tenho aqui uns 11 filmes, a gente pode começar a escrever algumas queries e entender um pouquinho mais. A Query Match é uma das queries mais simples que você faz no Elasticsearch. Então, aqui o que eu quero fazer? Eu quero buscar todos os filmes do Christopher Nolan. Como que eu faço isso? Vou fazer um get, novamente, get para o S, eu estou pegando essa informação no índice movies, índice, banco de dados, tabela, filmes, e eu estou fazendo barra no Elasticsearch, porque eu estou usando uma API de buscas do Elasticsearch. Sempre que eu vou fazer uma busca, no final é sempre isso aqui, você coloca o índice que você quer fazer a busca, e depois um barra no Elasticsearch. E aqui, isso daqui é uma linguagem específica deles para estar fazendo as queries. Então, aqui, o que eu estou dizendo? Eu estou fazendo uma query onde eu quero que o diretor seja o Christopher Nolan. E aí ele traz aqui para a gente, efetivamente, todos os filmes do Christopher Nolan. The Dark Knight, Inception e o Interstellar. Bom, vamos supor que eu quero incrementar um pouco mais essa busca. Então, eu quero adicionar outros parâmetros, esse tipo de coisa. E tem uma outra sintaxe que é a Blue Query, um outro tipo de busca, que é essa aqui que a gente vai estar falando agora. É interessante que essas buscas, geralmente, você faz quando você quer, você pode fazer ela para recomendar alguma coisa, coisas do tipo. Vou dar um exemplo. Aqui, eu vou trazer todos os filmes. Então, para ler assim, eu vou ver. Tranquilo. Então, aqui eu vou trazer todos os filmes que o diretor seja o Christopher Nolan, que sci-fi esteja no gênero deles, um dos gêneros que esse filme pode ter. Exatamente. Que esse filme seja lançado depois de 2009, já entra o detalhe da sintaxe, vamos na regra aqui primeiro, e que tenha o Leonardo DiCaprio. E assim, eu quero que pelo menos duas dessas coisas aqui que eu estou fazendo sejam verdadeiras. Pelo menos duas. Como que eu monto isso? Então, a query bool vem de boolean, né? Então, vou escrever diversas coisas que estão ali dentro. Se for verdade ou não, ele vai me trazer os dados ou não. Esse should aqui indica para mim que tudo que tiver aqui dentro, repara que é uma lista dentro do JSON, onde eu tenho várias coisas, vários critérios que ele deve se aplicar. Então, tudo que tiver aqui dentro precisa encontrar, precisa ser verdadeiro. Só que como eu coloquei um should, isso é um null, entendeu? Então, ou isso, ou isso, ou isso, ou isso. Só que eu passei uma outra coisa, é o mínimo should match, que é um parâmetro que ele considera que sejam pelo menos dois. Então, senão é diferenciado nessa busca. E isso aqui poderia ser um must, por exemplo. Dentro da sintaxe do Elasticsearch, o must é como se fosse o end. Aí você tem o should not, o must not, e assim vai. Esse é o esquema dele, né? Esse é o esquema dele. Então é um pouco chato você aprender isso no início, mas é muito legal porque é muito rápido, você consegue fazer produtos muito legais. Então, eu tinha um preconceito com essa sintaxe no início, depois de um tempo eu me acostumei a ela, me adaptei. Então a gente executa aqui, olha só, o mais legal de tudo é que o Elasticsearch calcula um score para a busca que você faz, para cada documento. Então ele ranqueia o qual melhor aquilo que se adapta à busca que você está fazendo. Então, olha só, imagina que a gente está no site e procurou por esses critérios. O primeiro filme que ele trouxe foi o Inception. Se a gente reparar, ele é um filme depois de 2009, ele é do Christopher Nolan, ele tem o Leonardo DiCaprio e ainda é do gênero sci-fi. Então eu vou atingir os quatro itens. O meu score foi 4,9, ele calcula esse score automaticamente. Aqui embaixo, ele já vai trazer o segundo filme melhor ranqueado. Então ele trouxe o Interstellar. E é do Christopher Nolan, foi depois de 2009, é do gênero sci-fi, mas não tem o Leonardo DiCaprio. Mas é algo que está bem parecido com o que eu busquei. E o score dele foi 3,6. E depois disso, ele trouxe aqui o The Wolf of Wall Street, que é depois de 2009, tem o Leonardo DiCaprio, mas não foi o Christopher Nolan que dirigiu.
e também não é do gênero sci-fi. Então vocês percebem que quando eu faço uma música, ele não traz somente o que eu quero, ele traz coisas parecidas com aquilo que eu estou fazendo. Duas dúvidas. Uma, tem como personalizar a forma de achar esse score ou é uma coisa interna dele que ele sempre... Cara, é uma coisa interna dele. Conforme você faz, ele já vai ranquear ali. Quão bem atingiu, ele já ranqueia isso para você automático e já traz ordenado pelo que mais coloca. Eu nunca tentei fazer algo personalizado. E outra coisa, dá para você estabelecer um mínimo de corte para você dizer... Sim. A quantidade de dados que você quer. Tipo, você fala assim, fazer um limits ali, me traz os últimos 10, alguma coisa assim. Não necessariamente, mas você estabelecer um mínimo de acerto, né? Porque um score muito baixo, essa informação certamente é relevante para mim. Sim. Você pode fazer um corte. Pode fazer um corte. Eu nunca fiz isso, mas acredito que tenha como se colocar. Depois você pega o dado, não, você pode cortar. Sim. Mas bem menos já seria possível. Normalmente o que eu já fiz é, tipo assim, limitar mesmo. Ele já vem ordenado do maior para o menor, então ele traz os últimos 10 só. Tá. Mas nossa, eu quero um mínimo de score 3. É, isso eu nunca fiz, não saberia te responder. Assim, acho que não. Acredito que tenha, porque é interessante. Vamos lá. Tem um outro tipo de query, que é o tipo de query filter. A diferença do query filter para essa query que eu mostrei para vocês ali em cima é que ela não tem score. Vamos supor que eu quero eliminar os dados da minha busca e não quero que ele calcule score nem nada. Então você faz muito parecido com a de cima, só que a palavra que eu coloquei aqui foi filter. Então eu filtrei o gênero sci-fi o ano que veio depois de 2008. Então se eu executar essa busca aí, sim, efetivamente, eu tenho um filtro de dados. E o legal é que você pode combinar essas informações. Então, olha só. Gênero sci-fi. Depois de 2008, eu tenho Inception, tenho Interstellar. Só. Então, poderia, na mesma busca que eu faço, limitar a não quero filmes desse tipo. E depois colocar cláusulas para ranquear isso de uma certa forma. Deixa eu correr aqui antes de eu estourar o tempo. Por enquanto, a gente traz a primeira parte das buscas que são feitas. Vou voltar um pouco aqui conceitual. No início ali do slide, eu disse que ele era escalável, distribuído, várias palavras aí que todo mundo está acostumado a dizer. Mas por que ele é assim? O Elasticsearch, quando você instala ele na sua máquina, por si só, ele já é um cluster. Você pode ter vários servidores desse cluster, você gerencia isso internamente, foi projetado dessa forma. Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho um cluster com 2 servidores, né? Eu crio esse mesmo índice movies que eu demonstrei para vocês agora. Aí vamos supor que eu estou salvando filmes da Nigéria. A Nigéria, que pensaram, é o país que mais faz filmes no mundo e tem 1 bilhão de registros lá. Com certeza eu vou ultrapassar o limite de 1 terabyte do meu HD que eu tenho nesse servidor. Então o problema é que eu não consigo alocar todo o meu banco de dados ali. Naturalmente, quando eu crio um índice, eu consigo passar para ele o número de shards que esse índice vai ter. O que é um shard? Ele pega o mesmo banco de dados e quebra ele em múltiplos pedaços, independentes um do outro, que funcionam de formas independentes. Então, vamos nesse exemplo do Movies. Eu tenho lá o cluster, tenho o Node 1, tenho o Node 2, e tem aquele índice Movies que eu criei lá, que eu quebrei ele em 4 shards diferentes. Automaticamente o Elasticsearch vai colocar o shard 1 e o shard 3, por exemplo, no servidor 1, o shard 2 e o shard 4 no servidor 2. Ou seja, eu tenho pedaços com partes do banco de dados espalhados por todo o meu cluster. Ele faz isso automático e, além disso, ele cria réplicas desses shards, que você pode configurar a quantidade também. Então, nesse mesmo exemplo, repara que a minha réplica 2 fica num node, ou seja, num servidor diferente do meu shard 2. E assim por diante. O que isso significa? Que se esse servidor cair, eu ainda consigo ter acesso às minhas informações somente com esse servidor. Isso aqui é uma coisa bem complexa de DevOps, eu nunca configurei isso na prática no modelo de produção, mas é o que o pessoal geralmente faz. E daí você escala ele horizontalmente, você consegue ir realocando esses shards tão simples quanto mandar um comando. Muitas vezes você precisa migrar dados de um para o outro, aí não fica tão simples. Mas a infraestrutura dele já dá suporte para isso, já foi desenhada pensando em fazer esse tipo de escala.
Então, essa informação sempre fica disponível, ele também consegue paralelizar as buscas. Então, uma busca, às vezes, ele passa por vários servidores para conseguir achar a informação mais rápido. Ele faz isso tudo automaticamente. Então, aqui deixa uma mensagem. O Elasticsearch é distribuído naturalmente. Sua aplicação não precisa se preocupar em fazer isso. Ele assume essa responsabilidade para ele. E você fica feliz lá, codificando, sem se preocupar com infraestrutura. E para quem gosta de infraestrutura, também tem várias opções para você ir realocando isso no ambiente, quem recebe Office aí. Bom, em produção, normalmente, você não vai usar o Kibana, como eu mostrei agora, você vai fazer essas chamadas REST de verdade, e você tem várias bibliotecas que são feitas pela equipe do Elastic, no caso aqui do oficial, em todas essas linguagens. Então, essas bibliotecas elas ajudam você a criar a busca de uma forma mais simples. Então, você não vai ter tanto sofrimento assim em fazer essas chamadas REST e tudo mais. Ele abstrai muita coisa. E fora as clientes oficiais, você tem uns clientes community aqui que também você pode estar usando. Tem no site oficial deles, então sempre tem bastante gente usando. Inclusive, uma do .NET eu sei que é da Stack Overflow. Eles criaram uma aplicação própria de acesso ao Elastic. Então, por exemplo, que você tem aqui ó, mesmo, o .NET Community e tem o oficial. O de Python também. Se for uma só do .NET, é a Stack Overflow. Sim. Não, tem os dois, tem a linguagem, tanto a comunidade quanto o oficial. Mas eles são bem abertos assim, para software aberto, coisa da comunidade. No próprio site deles, eles colocam os links para os clientes oficiais, são duas fortes. Vou falar de alguns casos aqui. Aquele caso do GitHub que eu mostrei no exemplo da aplicação ali, no exemplo da palestra, no caso do GitHub, eles têm 2 milhões de documentos salvos, 8 milhões de repositórios que são indexados dentro do Elasticsearch, 4 milhões de usuários ativos, aí no case não sei se isso é diário, semanal, não estava explícito, bastante coisa ainda. E eles têm 128 shards, ou seja, pedacinhos de banco de dados, com 120 GB cada um deles. Dá um total de 15 terabytes de informação. E a gente conseguiu fazer aquela busca muito rápida, igual no GIF lá. Um outro caso interessante é o caso do Tinder. Eles têm um volume de dados gigantesco, mais de 280 milhões de queries por dia, 100 bilhões por mês, e mais de 60 servidores, mais de 60 nodes do Elasticsearch. Você faz o swipe lá no Tinder, está querendo arrumar alguém aí para saber o que semana, qualquer coisa assim, é o Elasticsearch que está fazendo aquela busca por trás. E Tinder tem uma coisa diferente do GitHub em si, que é a parte de localização. Então, ele tem um suporte muito legal para você trabalhar com informações geoespaciais, que é o segundo exemplo que eu vou mostrar agora. Bom, a gente vai ver um pouco de Geolocation API e vamos trabalhar com GeoPoint por enquanto, só latitude e longitude, mas ele tem suporte a outros tipos de formas geométricas. Bom, vou criar um novo índice chamado Places, onde eu vou ter os campos nome, endereço, algumas tags e localização. Para que o tipo da minha localização é do tipo GeoPoint. Acho que eu já criei. Quando eu quero deletar um índice, é só você fazer um delete e passar um nele direto. Também cuidado. É bem fácil de excluir, mas fácil de criar, inclusive. Sempre é. E aqui ele já criei ele. Eu vou começar a salvar algumas informações. Essas informações que eu peguei aqui são informações reais. Então, eu só mudei os nomes para ter problema aí, talvez alguém não goste de ter esse estabelecimento aqui mapeado. Mas o endereço é real, só mudei o número. Então, temos um bar do Tião aqui. Um bar hipster. E repara que eu fui tagueando para ambos os lugares. Então, por exemplo, o bar do Tião, ele é um bar, ele tem música, ele é raiz, ele tem cerveja, como todo bar, só que o bar hipster ele não é raiz. Isso pode influenciar algum tipo de busca. É legal que você consegue adicionar as informações assim, ó, muito fácil, e isso facilita muito quando você quer fazer algoritmos de recomendação, ou buscar informações, nem sempre é aquela informação exata.
Então, vamos indexar outros locais aqui, mas deixa direto na busca, que eu já estou estourando o tempo aqui da apresentação. Cada um desses foi um novo local que eu criei dentro desse Medicinal Places. Aqui, olha só, tem uma busca. Eu consigo fazer uma busca do seguinte: trazer os lugares mais próximos da Unearas em um raio de 10 km quadrados. Quadrados não, uma área, um círculo ali, né? Olha só. Bom, tem uma coisa importante também. Aqui acho que vai ficar pequeno. Dá para ler isso aqui ou ficar mais algumas? Se o pessoal do fundo ainda pode ler? Tá aqui. Bom, eu tenho uma query, um filter. Repare que eu estou filtrando dados. A API de geolocalização não tem aquela história do score que eu falei para vocês, só limpa os dados. Eu estou fazendo um geodistance, onde eu estou falando que a distância é de 10 km quadrados, e aqui eu passei a latitude e longitude de Unearas. Peguei um momento disso aqui. Depois disso, eu quero ordenar isso por geodistance também, usando como ponto referencial a mesma latitude e longitude do Unearas, repara que é igual. E vou falar que eu quero ordenar isso do mais perto para o mais distante, do mais próximo para o mais distante, e quero que seja mostrada a distância em quilômetros. Você tem uma lista de medidas que você pode colocar, metros, acho que centímetros, é uma lista gigantesca. Então, simples quando você passar isso aqui. O legal de o assistência flexível, por exemplo, vocês estão vendo que eu estou passando o objeto lat-long aqui. Poderia passar uma lista onde o primeiro é latitude, o segundo é longitude, tem vários tipos de dados diferentes que ele aceita. Então, se o seu sistema usa uma anotação específica, provavelmente ele suporta isso na entrada dos dados, ele sabe identificar e já salva para você. Então, você não precisa ficar convertendo isso. Se ligar. Bom, vou executar aqui. E olha só. Ele me trouxe, sabe, usar a morada aqui como eu inventei, mas endereço real. Arroba Bolívia, Mira Lixaria Reais. Isso está a 1,6 km de distância. Depois ele trouxe o mercadinho, que fica na Avenida Renata, que está a 2,1 km de distância. Trouxe aqui o café sem açúcar, que fica na Rua Tiradentes, lá a 2,4 km de distância. E também trouxe esse café descendo na Rua 3 de Maio, a 2,7. E se a gente descer aqui para o mais distante, ele trouxe o bairro do Tião, que fica na Rua Padre Santo Marinho, lá no Jardim Cândida, a 4,3 km de distância para aqui. Então, percebe que uma query parece bem complexa, mas apesar do JSON assustar um pouco, você consegue fazer isso com muito pouco código, sabe? Você tem exemplos no site deles para a maioria das coisas que você vai fazer. Para finalizar, tem uma segunda busca que eu fiz, que é igualzinha à primeira, só que eu quero trazer todos os supermercados que estão mais próximos da Unearas. Então, é exatamente a mesma busca de antes, só que eu coloquei aqui um query bool must, ou seja, todos os registros que eu vou tornar tem que ter a tag supermercado. Então, combinei aquelas dois tipos de buscas que eu fiz, o must e o filter. Então, aqui ele vai filtrar pela distância, ou seja, tem que estar mais de 10 km de distância daqui. Não vai aparecer nessa busca e ele vai trazer somente os supermercados. Já rodei ela e efetivamente ele só trouxe o mercadinho aqui da Avenida Renata, que está a 2,1 km, e o mercadinho do São João, que está a 3,2 km de distância daqui. Bom, isso é tudo. Alguém tem alguma dúvida? Você quer perguntar alguma coisa? Eu vi ali que você preencheu o meu post para poder inserir dado no ambiente. Vamos supor que eu tenha uma base de dados para indexar essa base de qualquer conteúdo. Então, eu mesmo criar uma tarefa, a gente vai jogando isso, tirando esses dados do computador. Toda vez que eu coloco, tem que dar na ferramenta. Isso, você mesmo precisa fazer, em código. Você está organizando isso? Você pode fazer isso de duas formas. Vamos supor que você já tem essa aplicação, que normalmente vai acontecer. Você pode rodar alguma coisa para mandar os registros antigos,
Você também pode implementar, vamos supor, a mesma função que você salva, não a mesma função em si, mas no mesmo local onde você manda ele salvar no banco de dados nacional, você tem uma segunda que salva no Elasticsearch. Então, sempre que aquilo for salvo ou atualizado, ele vai mandar para cá também. Mas nesse caso também daria certo. Aí fica meio que a escolha de cada um. Eu tive experiência de ver, assim, estou com uma base antiga, vou criar um script aqui que sai atualizando tudo, depois, ao mesmo tempo, eu já coloco o cara para quando for criado um novo em produção, ele vai lá e os documentos. E onde eu posso subir, sabe, uma aplicação dessa? Você pode subir tanto uma virtual machine sua na nuvem, normal. Então, se você tem ali acesso ao disco, você instala ele e pronto, está rodando. Ou ele tem um serviço de cloud também do Elastic. Esse aqui eu nunca usei, nunca me funcionou. Mas eles também fornecem esse tipo de serviço. E outra pergunta é: você configurou ali os itens para conseguir fazer a luz? Isso. Temos que ter fios. Quando for jogar isso no meio de produção, teria que fazer novamente essa configuração, consigo gerar como se fosse um template do índice que eu quero, e já instalar isso no servidor de Elasticsearch e gerar já esses índices. Cara, você pode fazer isso das duas formas. Normalmente, o pessoal vai lá e cria isso daí na mão mesmo, sabe? Vou lá, cria um índice, deixa ele mapeado, e daí a parte de salvar o dado em si, aí sim isso daí está usando uma das bibliotecas que eu falei. Eu, pelo menos, nunca vi uma ferramenta igual, tipo, sei lá, ORM, que você vai lá e tem um comando que você roda, ele vai lá e aplica em produção. Nunca vi, pode ser que tenha, mas eu nunca vi. Então, mudei, criei um índice novo, fiz o deploy da aplicação, você vai lá e roda isso num Continuous Integration lá e já cria isso daí para mim. Nunca vi, mas com certeza deve ter, ou no futuro breve deve ter. Eu também quero escrever essa matéria do líder, eu estou precisando de mais índices, por exemplo. Sim. O que eu tive experiência de trabalhar, geralmente foi na mão mesmo. Mãozada, aqui eu, sei lá, vai criar isso aqui em produção, quando eu deixar um aviso que precisa criar isso de novo. Já faz. Mais alguém? Você mostrou o get, post, delete e put. Algo muito simples. A dúvida é, no bom sentido, ele é simples assim mesmo? É simples assim. Não tem URLs especiais para fazer coisa Não. É só isso. É só isso mesmo. E aí aquela dúvida que eu estava tendo, quer dizer, o post serve para colocar dados Isso. e o put para definir a estrutura do índice, que é a única coisa que ele sabe fazer. No REST em si, é assim, o post é quando eu crio um recurso novo e o put é quando eu altero um recurso que já existe. Então, eu criei um contrato, agora eu quero alterar a data de início desse contrato. Para alterar isso, eu uso um put. Não sei porque eles fizeram o put para você criar um índice ali. Eles fizeram assim. Ao meu ver, deveria ser um post. Porque eu estou criando um índice novo e não alterando o já existente. Mas em essência, de REST, seria um post. Mas ali é um put. Mas quando você está trabalhando com o registro em si, é exatamente isso. Post, get, delete e put. Post para criar, put para alterar, get para pegar, delete para... E a única coisa que ele trabalha de estrutura é o índice, né? Isso, é o índice. E não é muito diferente do banco de dados, porque o banco de dados no fundo tudo é índice. A gente trata de forma diferente com tabela e índice, mas toda a tabela é um índice na prática. A diferença aqui é a gente não tem essa camada acima que junta todas esses dados, fica tudo salvo ali. Uma coisa até que eu não cheguei a falar, que é a busca de texto, porque isso eu não chego a usar muito. Mas quando você salva um e-mail, uma notícia, por exemplo, ele por trás, ele quebra cada termo daquela, vamos supor que tem uma notícia inteira, salvei isso lá, tem uma notícia. Ele pega cada um desses caras e salva essas informações. Então, por exemplo, se eu procuro pela palavra produtos no plural, mas tem uma notícia que tem a palavra produto no singular, ele consegue entender isso dependendo do tipo de pega que você faz. Então, a busca de texto é muito forte. E provavelmente, se você tiver várias vezes a mesma palavra, ele vai dar um peso maior. Sim. Aquele exemplo do Christopher Nolan mesmo poderia ter digitado Christopher, ou só Chris, e ele ia achar do mesmo jeito, mas o score dele diminui. Tá.
E ele faz isso semana. Tem um tipo de comparação que você faz e fala, não quero que você faça isso para mim, quero comparar o valor exato. Tem essa opção também. Bem confuso assim no início, mas você vai ter uma computação, você vai dar um tempo ali. Deve ser o Google, né? O Google tem o Elasticsearch dele. Não usa o Não, Elasticsearch. tem Elasticsearch dele, provavelmente. Eu cheguei procurando, será que o Google usa Elasticsearch? Não consegui achar nada, mas provavelmente ele tem uma coisa parecida. Tem outras ferramentas de busca. É uma oportunidade, eu já teve no passado. Mas o Elasticsearch está bem grande, assim, tem muitas empresas usando ele, não só para isso que eu mostrei, mas com análise de erros também. Um dos produtos dele da parte é chamada API, você instala uma biblioteca na sua aplicação e você coloca uma linha toda vez que uma exception é disparada. Ele pega o extract trace disso, manda isso, aí pelo próprio Kibana você consegue montar dashboard de erro, cara, é maravilhoso. Você coloca o celular e simplesmente funciona. Assim. Já vi casos assim, já está acontecendo um erro em produção, o cliente entrar em contato e você vê que, pô, esse erro que eu já vi, já sei que aconteceu. Exatamente. E o que é pago, o que é gratuito? O Elasticsearch é gratuito, Kibana é gratuito. O Elasticsearch tem uma sacada muito grande. O Elasticsearch, vocês viram, tem autenticação. O módulo que você autentica é pago. Entendeu? Colocar o usuário senha. Esse API que eu falei, eu não lembro se ele é pago ou não. Mas vários outros produtos auxiliares de analytics, de dados e erros são produtos pagos. São todos abertos, pode ver aberto. Mas alguém. Pelo que eu estou percebendo, é muito parecido assim com qualquer estrutura no SQL. Eu reparei que, por exemplo, eu estou começando a usar o Mongo e eu reparei que é bem parecido. Se você fosse falar para falar sobre não, a principal diferença é tal coisa. Seria. Eu não consigo perceber tanta diferença. Foco em busca. Ele é focado em fazer busca. O foco dele é fazer busca, muito rápido. Eu sabia te dizer porque eu não sei a performance do Mongo, nunca comparei, nem li nada de comparações de busca em si. Pelos lugares onde ele é utilizado, é isso. Lidar com essa quantidade massiva de dados. Eu acho que a própria linguagem de consulta que ele acaba tendo ali, né, que a gente viu, provavelmente é mais sofisticado do que o a do Mongo em si ela é bem mais chata, assim, tipo, ela é bem mais verbosa e mais confusa mesmo. Deve entender muito bem a necessidade específica dele, claro, mas não para busca. Para busca, você vai ter ali um. Eu vi que você falou daquelas três coisas, né? Disponibilidade, as três coisas que ele atende, né? O pessoal sempre faz aquela referência ao triângulo, né? Que ele sempre vai atender dois. Sim. E aí, pelo que eu vi, aí eles atendem os três. Capture. Não é possível atender os três, né? Tanto que eles falam alta disponibilidade, disponibilidade o tempo inteiro, né? Porque se você inserir o consultor, provavelmente ele pode não estar naquele exato segundo que você inseriu. Depois de um tempo ele vai estar disponível, né? Então, você consegue atender 2,5, na verdade. Eu vi você consegue 2 e o outro você consegue fazer um trambique. Se você abrir mão de uma partezinha ali, você até O faz. tempo que eles falam, acho que é 1 segundo, velho, pra você colocar a informação, ele espalhar para todos os charts, toda a estruturadora que a gente viu e ficar disponível para busca. O termo de tempo real é esse delay, 1 segundo. 1 segundo já fica disponível lá. Pelo menos é o que eles falam no site. Porque eu consegui testar um banco gigantesco, tudo que tirando ali do teaser. Ele é um NoSQL. Ele é um NoSQL. Mas é um NoSQL que tenta substituir o SQL. Pode substituir. O foco dele não é armazenamento. O foco dele é só. Ele armazena também, é difícil falar isso, entendeu? Para fazer busca, ele precisa armazenar. Entendeu? Mas ele não tem de ser o principal de armazenamento. Pode ser que daqui, eu estou falando isso agora, daqui 2 anos a gente vê, o pessoal fica puto com o SQL e começa a usar para armazenar isso e eles mudam o foco. Mas pelo que eu vi dos casos, Ele provavelmente tem o mesmo esquema de transação, tal, essas coisas. Às vezes pode precisar de certos tipos de armazenamento. Sim. Armazenar vai, mas ele tem a melhor estrutura possível para tudo que você possa precisar. Ele tem a melhor estrutura possível para facilitar a busca. Reparem que vocês vão precisar usar alguma coisa dessa em base de dados muito grande, não só isso. Quando o cara não pode esperar para acessar a informação. Já que eu vou abrir o GitHub lá, eu tenho que esperar 10 segundos para achar.
Pô, ele ia ficar puto e ele ia ficar em outro lugar. Agora, se é um relatório, o cara tira mensal que busca todos os dados da empresa de contabilidade. Pode demorar 2 minutos isso aí, que às vezes não tem problema. Então, tem que ver esses dois casos para você decidir usar. Tem que ser um volume de dados muito grande e você tem que fazer aquela busca assim, muito rápida. Bem? Tá bom. Fechou? Beleza.